Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Espero que sim, tá? Mais uma vez estamos aqui, né, com a nossa videoaula. Espero que vocês estejam acompanhando aí tudo certinho, fazendo seus esqueminhas no caderno, anotando, estudando. Resolvam as atividades do cadernão, que em breve a gente vai fazer um vídeo aí para resolvê-las juntos, tá bom? E vamos para a nossa última aula sobre fascismo, e eu te convido a fazer um exercício comigo aqui em tela, fazer a leitura, acompanhar a leitura comigo para a gente resolver juntos aqui, tá bom? Olha só, nessa aula eu vou trabalhar a última parte dela para você entender, tá? Que são as características principais do fascismo, tá bom? Vamos lá, características, olha só. O fascismo guarda grande dose de autoritarismo. O que é isso? É uma espécie de governo forte e autoritário. Ele não aceita nenhum tipo de crítica ou de contribuição ou de oposição, né? Ele sempre vai ser muito autoritário. O que for determinado terá que ser cumprido. Se alguém for contra, alguma penalidade ela vai sofrer, presa, morta, alguma coisa. Então é um caráter autoritário de governo, beleza? O corporativismo é uma característica bem importante dos governos fascistas, dos regimes políticos, tá? Tanto do nazismo quanto do fascismo. O que é o corporativismo? Eu falei na última aula para vocês que o fascismo ele tem um caráter altamente anticomunista. Logo, ele é antissindical, ou seja, os sindicatos de trabalhadores que surgem ali como organização, né, para tentar fazer uma frente de representação junto com os patrões, com as empresas, né, para tentar melhoria de salários, de empregos, organizar greves. Isso tudo vai ser, né, deixa de ser permitido no governo fascista. Então, o que o governo fascista faz? Para intervir na relação entre o capitalista e o proletariado, né, nessa luta de classes, eles querem apagar a luta de classe. O socialismo ele tenta apagar essa luta. De que maneira? Intervindo nessa relação. Entende? Ninguém mais decide, nem o proletariado e nem o capitalista. Quem decide agora é o governo autoritário e forte, que vai dizer o seguinte: por exemplo, os trabalhadores se organizam para fazer uma greve, né? E o capitalista diz: não vou te dar aumento, não adianta, vai tocar fogo na cidade toda, mas eu não vou mudar essa situação salarial. Aí o governo autoritário fascista chega lá, invade o sindicato, prende os líderes sindicalistas, certo? E não fecha, muitas das vezes não fecha o sindicato, mas coloca pessoas do governo, do Estado fascista para organizar o sindicato. Logo, o trabalhador não vai mais fazer greves, não vai mais se organizar para tentar buscar melhorias salariais, trabalhistas, né? E vai ter sempre uma forma de acordo, né? Esse sindicato organizando a massa de trabalhadores em acordo com os interesses do capitalista, das empresas, das indústrias, das fábricas e tudo mais. Como então que o governo fascista cria isso? Através do corporativismo. Ele cria um corpo só entre o capitalismo e o trabalhador, em que ele coordena, como se fosse um grande o chefe dos bonecos lá, né? Os bonequinhos as marionetes. Entenderam? Então o corporativismo é uma característica bem importante aqui do fascismo. O militarismo, como a gente já sabe, é uma sociedade altamente militarizada. Inclusive as camisas negras servem como exemplo, né? Eram pessoas civis que voluntariamente se fardavam de camisas pretas como se fosse um exército, mas na verdade era uma milícia, um bando, né, armado de forma ilegal. E basicamente boa parte da economia dentro do Estado fascista, a parcelas da geração de renda da economia vão ser depositadas, investidas nas forças armadas, tá? Em produtos bélicos, armamento e tudo mais, tá? O imperialismo é outra característica. O que é o imperialismo? É não contentação com suas fronteiras. Eles querem sempre estar se apropriando de outras territórios. Então vão promover guerras. Então isso aí está ligado com o caráter militarista também. Tem que estar sempre com uma força armada bem preparada, soldados bem doutrinados para lutar pela pátria e tudo mais, para poder invadir outros países, para anexar territórios.
característica de império, tá? Imperialista. O nacionalismo, que aqui eu posso colocar ultranacionalismo, né? Ultranacionalismo ou nacionalismo exacerbado, desculpa a letra aí, né? Mas eu estou escrevendo com o mouse. O ultranacionalismo é um nacionalismo exacerbado, exagerado, né? Em que eles glorificam a nação ao ponto de o homem ter que dar a sua vida pela nação, criam inimigos imaginários que podem a todo momento tirar, né, o poder da nação, invadir, diminuir seu povo. Então isso cria uma ideologia ultranacional que sempre leva a colocar o homem, né, dentro de um governo fascista, um cidadão, sentindo sempre melhor do que outro povo. Isso cria um sentimento de xenofobia, de superioridade, né, nacional, que na verdade não existe, mas é só criado, né, pelo fascismo, tá? Uma ideologia oficial, o que é isso? O Estado só vai aceitar um tipo de ideologia, nenhuma outra, todas as outras vão ser perseguidas, como é o caso do comunismo, enfim, de todos os outros, tá? O totalitarismo, o que é o totalitarismo? É que todos os poderes e todas as formas de decisão vão estar totalmente na figura do líder, né? Totalitário. É um governo totalitário. Não existe deputado, não existe vereador, não existe governador, não existe prefeito. Ah, mas a independência dos estados. Não. Quem manda sou eu. Poder executivo, digamos assim. O presidente ou o ditador, né? É um poder total, tá? O culto à personalidade do líder. Características muito claras do fascismo é quando um líder começa a ser basicamente cultuado como um Messias, né? Como alguém divino que foi enviado para salvar a nação e tudo mais, e ele é colocado sempre acima de qualquer tipo de crítica, né? Ele é sagrado praticamente para essas nações. Se vocês verem, e eu pretendo botar para vocês alguns vídeos de Hitler e Mussolini, por exemplo, discursando, falando para as massas, ele é ovacionado como alguém basicamente chega até a ser superior, né, a um ser humano comum. E mais uma vez eu coloquei aqui o autoritarismo, para você não esquecer desse quesito, beleza? Ditas características, você entendendo agora essas características, a gente vai fazer alguns exercícios e vocês vão ver que vai ser bem mais fácil para tentar responder comigo. Vamos lá, os exercícios, tá? Olha lá. Fascismo e nazismo, acompanha a leitura comigo. Fascismo e nazismo têm em sua origem algumas causas comuns. Entre essas causas pode-se apontar: letra A, o ideário de raça pura. Nazismo eu sei que tem. Fascismo a gente viu sobre ideário de raça pura? Sim ou não? Acho que não, né? Não falei sobre essa coisa da raça. Falei mais sobre o nacionalismo. B, conflitos entre burguesia e nobreza. Vai existir conflito entre as elites burguesas e nobres contra o fascismo? Sim ou não? Acho que não, né? Afinal de contas, a burguesia e aquela nobreza do rei, né, da Itália vão o quê? Apoiar o fascismo. Então não vai existir essa briga. C, crises econômico-sociais com as consequentes greves, tumultos e agitações que favoreceriam a tomada do poder pelas esquerdas. O que essa letra C está falando? Do contexto em que surge o nazismo e o fascismo. É aquele período entre guerra que eu falei para vocês. Parece que está certa? Naquele período entre guerra nós tínhamos grandes, né, conturbações socioeconômicas, uma grave crise econômica, pessoas fazendo greves, trabalhadores fazendo greve, conturbações, pobreza, miséria, instabilidade política. O que se favorece a tudo isso? Os ideais esquerdistas, os ideais socialistas, comunistas, né? Então poderia surgir ali um governo vindo do povo, se organizando proletário e fazer uma revolução socialista ali, né? Então o contexto é esse. Então essa cena está totalmente equivocada. A D, as consequências do fracasso das ofensivas dos dois países contra a Tríplice Aliança durante a Primeira Guerra Mundial. Não faz sentido, né? E a letra E, a luta pelo poder entre partidos fortes da direita. Houve luta de outros partidos de direita para tentar alcançar o poder? Não, né? Vamos ver qual é a certa. O que vocês acham? Fala aí que eu tô te ouvindo. Mentira, não tô te ouvindo, mas eu quero que tu aponte, tá? Olha lá. Vamos ver. Qual é a letra certa? Letra C, né? Letra C.
Está falando sobre o contexto de surgimento tanto do fascismo quanto do nazismo, tá? É aquele momento de crises sociais em que a esquerda está ganhando força, e aí a burguesia, né, capitalista, mais a nobreza, que é o rei no caso, na Itália, se juntam junto com a Igreja Católica e aceitam dar o poder para a extrema-direita fascista de Mussolini. Beleza? Vamos ver uma outra questão. Morrer pela pátria, pela ideia, não. Isso é fugir da verdade. Mesmo no fronte, matar é que é importante. Morrer não é nada, isso não existe. Ninguém pode imaginar sua própria morte. Matar é o importante. Essa é a fronteira a ser cruzada. Sim, esse é o ato concreto de vontade, porque aí você torna sua vontade viva na de outro homem. Esse texto de 1943 a 45 expressa a visão de mundo de um adepto da ideologia. Qual vocês acham? Socialista? Liberal fascista? Nazi-fascista, anarquista ou capitalista? Vamos ver a resposta? Claro, né? Só podia ser nazi-fascista, tá? Esse ideal de... Olha só que interessante, esse texto fala assim, não é nem questão de morrer pela pátria, a gente tem que matar pela pátria, né? É uma coisa bem louca, né? Essa doutrinação aí ultranacionalista, tá? Vamos para outra? Essa aqui tem um texto bom, olha. Ao contrário do historiador contemporâneo ao fascismo, como Franz Neumann, Theodor Adorno ou Angela Tasca, nós sabemos, através de Auschwitz, que é aquele campo de concentração alemão, o que é o fascismo, ou, ao menos, sabemos qual é a sua prática, ao contrário ainda dos historiadores. Deixa eu trocar aqui meu cursor, que aí fica melhor vocês acompanhar a leitura. Aqui, ó. Ao contrário ainda dos historiadores que escreveram no imediato pós-guerra, como Trevor Hope, Barlow ou Eric Hobsbawm, até algum tempo, não podemos tratar o fascismo como um movimento morto, pertencente à história e sem qualquer papel político contemporâneo. Encontramos-nos desta forma numa situação insólita. Sabemos a qual a prática e as consequências do fascismo, e sabemos ainda que não é um fenômeno puramente histórico, aprisionado no passado. Assim, torna-se impossível escrever sobre o fascismo histórico, o que é apenas uma distinção didática, o fascismo histórico, sem ter em mente o neofascismo e as suas possibilidades. Eu lembro que eu falei na primeira ou na segunda aula, não lembro, né? Mas eu comentei com vocês que o fascismo não é algo preso ao passado. Que existe, por exemplo, o neonazismo, né? Em vários países da Europa e no Brasil também, né? No mundo todo existe neofascista, tá? E neonazista. Então vamos lá, assinale a opção que sintetiza corretamente a ideia contida no trecho acima. Vamos ver se vocês estão bons aí sobre o tema fascismo. Letra A. O fascismo é um fenômeno definido conceitualmente, cuja prática é identificada pelos historiadores que coexistiram com ele historicamente, ou seja, só os historiadores que viveram lá no fascismo italiano que podem dizer sobre o fascismo italiano. Letra B. O fascismo não é um fenômeno histórico, ligado ao passado. Ele se insere na política contemporânea, do hoje, atual, sobre outras formas de atuação. Letra C. O fascismo não pode ser tratado sem qualquer relação com a política contemporânea, já que hoje sabemos sua prática e suas consequências. Não pode ser tratado, né? Letra D. O fascismo, conforme os historiadores, é um fenômeno que não pode ser escrito, não pode, já que circunscreve na história contemporânea como passado e presente. Não sei, vamos ver. Qual é a letra certa? Qual vocês acham? Espero que estejam acompanhando. Vamos lá. Letra B, né? O fascismo não é um fenômeno histórico ligado ao passado somente. Ele se insere na política contemporânea atual, sobre outras formas de atuação. O que essa questão está te falando? Que o fascismo, mesmo sendo um pouco diferente daquele fascismo, mudando algumas características do fascismo lá da década de 20, 30, 40 da Itália, da Alemanha e da Espanha, de Portugal e de outros modelos fascistas, nós
temos sim ainda até hoje, dentro da política atual de vários países, né, traços fascistas, se você parar para analisar, tá? Às vezes mascarado, às vezes maquiado, mas no fundo é uma orientação bastante fascista, beleza? Gente, era isso que nós tínhamos para hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido bem a aula, tá? Fiquem atentos aí, né, para essas questões. Qualquer dúvida, vocês podem rever as videoaulas, tá? Em breve a gente faz aí as atividades do cadernão em vídeo com vocês, eu corrijo, tá bom? Beijo a todos e todas, fiquem bem, tá? E fiquem em casa. Tchau, tchau.